Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula do dia 10 de maio de 2020. O tema da nossa aula hoje é evangelizar, é superar os empecilhos. Os irmãos têm percebido que ao longo das nossas aulas a gente tem tocado muito nesse tema, evangelismo. Tem tocado muito no tema igreja, tem tocado muito no tema de discipulado. Na realidade, o que acontece? A gente está estudando este tema porque a nossa igreja ela tem uma nova visão, porém antiga, né? A visão da igreja hoje, PIB Coqueiros, é voltar aos princípios, a igreja primitiva, né? A comparar a igreja primitiva e ver o que a gente pode fazer hoje nos dias atuais, que a igreja primitiva vivia. A prática que os nossos irmãos lá de Atos viviam e o que a gente precisa fazer hoje para viver também, né? Então, ter uma nova característica, uma nova roupagem, vamos colocar assim, para que a obra de Deus ela aconteça de uma forma extraordinária. A gente tem visto isso em nossas igrejas, a gente tem lido o livro De Volta aos Princípios, né, que o pastor proporcionou para nós, distribuiu para os irmãos, para os líderes, e nós temos percebido que a igreja ela já começa a ter uma nova cara, né, uma nova visão. Porque a missão da igreja é pregar Jesus, é evangelizar e fazer discípulo. Quando a gente entende o que é igreja, que nós somos igreja, não é um espaço físico apenas, né, onde o povo vai se reunir para adorar a Deus. Quando eu entendo que eu sou igreja, templo e morada do Espírito Santo, entendo que a missão que Jesus me deixou é evangelizar e entendo que eu preciso fazer discípulos, aí sim eu estou vivendo como igreja. E é isso que eu quero comentar com os irmãos aqui nesta aula. Por quê? Todo o trabalho que a gente faz, ele tem um obstáculo, tem uma dificuldade. Na última aula nós comentamos sobre isso, né? Da dificuldade que nós temos em enfrentar o nosso inimigo. O que ele faz para tentar nos tirar, né, da nossa missão, atrasar a obra de Deus. Mas hoje a gente vai comentar sobre esse tema aqui, que é evangelizar, é superar os empecilhos. Tá? Então eu vou falar alguns tópicos aqui para os irmãos. Essa aula vai ser breve porque nós já estudamos ela presencial. Então eu vou fazer um resumão mesmo. Então vai ser bem sucinto aqui o que eu vou falar, tá? Para a gente dar continuidade, não perder conteúdo. Os irmãos que não tiveram a oportunidade de estar conosco na aula presencial, vai assistir essa aula online aqui e vai ter uma visão. E na realidade esta aula vai ser uma sinopse. Hoje nós vamos falar então sobre os empecilhos, né? Aquilo que nos impede de fazer uma evangelização, de realizar a obra de Deus. E muitas vezes esse empecilho parte de nós mesmos, né? Muitas vezes eu, enquanto evangelista, enquanto a pessoa que vai levar as boas novas, eu mesmo crio um certo empecilho. Vamos lembrar o que aconteceu com Moisés, por exemplo, lá em Êxodo. Quando Deus chama Moisés e fala para ele ir lá no Egito, porque ele tinha uma grande obra na vida do povo judeu e que ele queria tirar o povo de Israel daquela situação do Egito, que estavam escravos. E aí chama Moisés e fala para ele: Moisés, eu quero que você vá e você fale com Faraó. Mas aí Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não sei falar, eu não consigo porque eu tenho dificuldades em falar, né? Pede uma outra pessoa para ir. Aí Deus pega e Arão e junta com Moisés para que os dois vá fazer a missão que Deus quer, né? Que é tirar o povo de Israel lá do Egito, daquela opressão. E os irmãos já conhecem toda a história, né? Que Moisés vai, Deus manda as pragas, depois tira o povo lá do Egito. Mas o primeiro momento é que quando Deus chama Moisés, ele coloca logo uma dificuldade. Ah, eu não sei falar, Senhor, eu tenho dificuldade. Né? Estudiosos vão dizer que Moisés era gago. Eu não posso afirmar isso, mas teologicamente estudiosos vão dizer que ele tinha realmente dificuldade na sua fala. Mas um dos empecilhos bastante importante que a gente pode comentar aqui somos nós mesmos. Vou listar aqui para os irmãos, está na nossa lição, e eu vou ler aqui para os irmãos o que pode impedir a evangelização. Por exemplo, a falta de prioridade, a falta de compaixão, a falta de mobilização, a necessidade de holofote, a falta de conhecimento,
a falta de visão ou visão equivocada, a falta de oração e a falta de fé e acreditar que pessoas possam mudar. São 8 pontos aqui que o nosso irmão passou para nós aqui na lição, que são de extrema importância a gente entender por que nos impedem de realizar a obra de Deus. Eu não vou falar de todos, tá? Vou comentar apenas alguns aqui para os irmãos, como eu disse, vou fazer um resumo e vou comentar apenas alguns, tá bom? Neste ponto eu quero comentar com os irmãos sobre a compaixão. A falta de compaixão, ele é um grande empecilho para uma verdadeira evangelização. Porque às vezes eu não consigo evangelizar uma pessoa se eu não tiver compaixão por ela. Se eu não olhar para aquela pessoa e sentir que verdadeiramente eu tenho a compaixão por ela. A gente vai olhar a vida de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa que tinha compaixão aqui pelas pessoas. Ele sarava, curava, transformava a vida, alimentava, falava do amor de Deus. Então Jesus, ele fez uma obra completa. Mas o que levou Jesus a ser quem ele era? Porque Jesus, ele tinha compaixão. Ele olhava as pessoas não pela parte física da pessoa ou pela vida social da pessoa. Ele olhava para o íntimo da pessoa. E ele sabia o que a pessoa precisava, o que a pessoa estava sentindo. Jesus ia lá e assim dava a solução. É o que a gente precisa fazer. Porque se eu não tiver compaixão pelo meu irmão, pela pessoa que está perdida, aí fica difícil eu evangelizar. Eu quero ler para os irmãos aqui em Lucas, no capítulo 8, no versículo 35 até o versículo 39. Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor que diz assim: Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído demônios, e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como um homem tinha sido curado. Aí, toda a gente da região de Gadara ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Então aqui está um exemplo de compaixão. Nós entendemos e sabemos dessa passagem que Jesus, ele atravessa o mar e vai para uma cidade de Gadara, onde havia um homem que estava endemoniado, possesso de demônios, mas que ninguém conseguia deter aquele homem. Até amarrado com correntes ele era, mas ele arrebentava tudo. Porque os demônios, na verdade, porque eram muitos, tinham se apoderado daquela pessoa e ele precisava de ser liberto. E Jesus, ele conhece a necessidade da pessoa, ele tem compaixão pela pessoa. O que ele faz? Ele pega o barco, ele vai para o outro lado e lá ele liberta aquele homem. Eu não vou contar toda a história aqui, todo o contexto, mas ele liberta aquele homem de maneira que as pessoas olham para ele e começam a falar, a comentar, a cochichar, a falar assim: olha, aquele homem ali era aquele que estava lá assim, cheio de demônios, se coçava com caco, andava nu, era aquele homem, agora ele está vestido ali, está no santo juízo. O que aconteceu? As pessoas se assustavam, de maneira que aquele homem pediu a Jesus: deixa eu ir com vocês. Jesus fala para ele assim: não, vai para a tua casa e conte para as pessoas como você foi curado. E vai dizer o versículo 39, eu quero até voltar aqui e ler para os irmãos, vai dizer assim o versículo 39 na parte B. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Ou seja, ele recebeu a Cristo, recebeu a Jesus, através de uma evangelização, foi liberto e começou a evangelizar. Começou a falar do amor de Cristo, começou a falar da sua libertação. Então, ter compaixão é olhar para a situação que ele vivia e a partir dali, a partir de uma libertação, fazer diferente.
E quantas vezes eu e você temos vivido uma vida de dificuldade, uma vida complicada, e Deus nos garante a vitória, nos permite vencer e ter a vitória, e muitas das vezes nós nos calamos. Aí que entra a atitude do homem, a atitude do crente, do cristão. Eu preciso agora levar Jesus às nações, falar do amor de Cristo, falar daquilo que eu vivi no passado, que o Senhor me transformou. Falar verdadeiramente de um testemunho que o Senhor, Ele pode todas as coisas, né? Ele pode entrar na sua vida aí, no seu lar, onde você está. Onde você está no seu celular assistindo, está no teu computador assistindo a aula, está no seu tablet assistindo a aula. Jesus pode te visitar hoje, meu irmão. Creia nisso. Ele pode transformar a sua vida. Que vergonha é essa que você tem de falar? Por que não está falando do amor de Cristo, não está falando do amor do Senhor? Por que você não está evangelizando? É falta de quê? Compaixão? A partir dessa palavra, entenda. Cristo, ele tinha compaixão pelas pessoas. E nós precisamos ter também, porque somos discípulos dele. Nós fomos discipulados. O que é ser discípulo? É se parecer com Jesus. É viver como Jesus viveu. É andar como Jesus andou. É fazer a vontade de Cristo. E a missão da igreja é evangelizar e levar Cristo ao povo perdido. Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Tá? Então, se você está assistindo essa aula aí, não sei a hora que você está assistindo, aonde você estiver, saiba que Jesus está te visitando nesta hora. E nesse momento, eu quero que você venha entender isso. Precisamos ter compaixão das pessoas para poder levar Cristo às nações, à sociedade. Eu não poderia deixar de comentar sobre esse tópico, que é a falta de oração. Para fazermos uma missão que Cristo nos concede, nos dá, nos orienta, e é a missão da igreja, que é o evangelismo, a gente precisa ter diversos fatores, entre eles a oração, que é muito importante. E muitos não se preparam para isso. Muitos não oram, não têm uma vida de oração, uma vida ali de jejum, uma vida consagrada ao Senhor. Porque, como eu comentei na última aula sobre o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. E quando ele nos dá uma missão, ele nos garante a vitória. Mas para isso eu preciso estar fortalecido. E como vou estar preparado e fortalecido? Através da oração, né? Então, um ponto muito importante e relevante, bastante relevante para a nossa aula é: a gente precisa viver uma vida de oração. Para cumprir os propósitos de Cristo, de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Ah, pastor, mas eu não faço parte da equipe de evangelismo. Eu preciso ter uma vida de oração? Precisa. Ah, mas eu não faço parte da equipe de missões. Eu preciso viver em oração? Precisa. Todos nós precisamos viver em oração. A oração, ela nos conecta a Deus, né? A oração é a nossa fala com Deus. É onde que a gente fala e Deus nos responde através da palavra. Então, por isso que a oração e a palavra, elas têm que andar juntos. Por quê? Na oração eu vou expressar para Deus aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero falar para Ele. E eu vou ouvir Deus falando através de quê? Da palavra dele. Então, a oração e a palavra, elas precisam estar juntos. Quando eu vou fazer um evangelismo sem estar em oração, eu não estou preparado. Por quê? Porque eu não estou me fortalecendo diante de Deus para isso. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 3, vai dizer assim: Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, orarem e lhes impuserem as mãos, os despediram. Ou seja, já havia sido recebida uma ordem do Espírito Santo para separar Barnabé e Saulo
para a missão. Mas o que eles fizeram? Jejuaram e oraram. E depois os abençoaram e puseram as mãos para que eles fossem. Então, mas o Espírito Santo já falou. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. É viver em oração, né? Se queremos cumprir a missão que Deus nos dá, que é levar o Evangelho a toda criatura, precisamos ter uma vida em oração. Nesse ponto eu quero comentar com os irmãos sobre a falta de fé, que é um grande empecilho na realização do evangelismo. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ver? Já teve uma situação assim, todo mundo conhece alguém que fala assim, fulano ali não tem jeito não, aquele ali só Jesus, não é assim? Às vezes a gente comenta, caramba, poxa, já falei tanto de Cristo para ele, já falei tanto de Jesus, mas não tem jeito, não larga a bebida, vive ao léu, não tem jeito não. Todo mundo conhece alguém assim, né, que já falou sobre isso. Aquela pessoa não tem jeito, não tem mais jeito. Você fala, continua a mesma coisa. Aí, meus irmãos, que está um verdadeiro engano, é um verdadeiro empecilho. Porque Deus, ele pode todas as coisas na vida de qualquer pessoa. Ele pode transformar qualquer vida. Então, quando eu vou fazer a evangelização, primeiro eu tenho a compaixão pela pessoa. Eu estou em uma vida em oração, estou orando. E eu exerço a minha fé. Eu quero dizer que agora sim, eu acredito que Deus, que me deu a missão, é comigo e pode transformar aquela vida. Porque se eu desacreditar disso, não adianta, não vai acontecer. Então a falta de fé também é um grande empecilho. Precisamos ter fé, precisamos ter compaixão, precisamos ter prioridade, precisamos exercitar a nossa fé, precisamos ter uma vida de oração, precisamos. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 11, versículos do 1 ao 3, eu vou ler para os irmãos aqui a definição de fé. Né? As coisas que a gente não vê, essa é a que a gente acredita, né, que acontece e Deus faz acontecer. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e as provas de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Você quer ter a aprovação de Deus? Eu quero ter a aprovação de Deus? É pela fé. Né? Deus vai me aprovar se eu tiver fé. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha que maravilha. Eu não vi quando foi criado o mundo, o universo, o planeta Terra, mas eu creio que foi Deus quem criou. Então isso é fé. Quando eu acredito que Deus fez algo, acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, mesmo eu não conhecendo Ele pessoalmente, quando eu acredito que Ele vai vir para buscar a sua igreja, e eu faço parte da igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, quando eu acredito nisso, eu estou exercendo a minha fé. Aí fica fácil da gente levar a mensagem, evangelizar, levar Cristo às nações, aí fica tranquilo, né? Por mais dificultoso que seja, por mais que a gente vai enfrentar dificuldade em relação ao inimigo que vem para atrasar a missão de Cristo aqui na terra, que foi falado na última aula. Eu preciso vencer os obstáculos, são os empecilhos. Então a evangelização e os empecilhos, muitas vezes quem coloca os empecilhos sou eu mesmo, né? É o próprio homem, a própria pessoa que vai evangelizar. Agora a gente vai fazer a parte da conclusão para a gente finalizar essa aula, e eu tenho certeza que Deus, ele até agora já falou no meu coração e no seu coração. Então eu quero concluir essa aula listando os 3 tópicos que nós falamos: a falta de compaixão, a falta de oração e a falta de fé.
desses 8 que nós lemos aqui, que a lição nos sugeriu, eu apontei apenas 3, tá? Falta de compaixão, falta de oração e a falta de fé. Esses 3 são de extrema importância, não que os outros não sejam, mas esses 3 são de extrema importância, tá bom? Você recebeu uma missão de Deus, que é evangelizar o mundo, é levar Cristo às nações, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas nós precisamos, primeiro, olhar para nós, como está a minha vida como igreja. Eu entendo que sou igreja? Legal. Eu entendo que Cristo me deu uma missão de levar o evangelismo, evangelizar, falar das boas novas, falar de Jesus? Beleza. E eu entendo que eu preciso fazer discípulos, fazer com que a pessoa se pareça com Cristo, levar essa pessoa a se parecer com Cristo? Show de bola. Entendi os passos? Entendi. Então tá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter compaixão, eu preciso ter oração, eu preciso ter fé. Fé para mostrar que Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele vem para salvar a humanidade. Eu não vivi a época de Jesus, mas eu creio que isso aconteceu. E isso é fé. Então, a partir do momento em que eu tenho fé e exerço a minha fé, eu tenho a capacidade de entender que Deus pode mudar e transformar qualquer vida. Eu preciso manter uma vida em oração, uma vida de diálogo com Deus. Oração e leitura da palavra. Porque quando eu estou orando, estou falando com Deus. Quando estou lendo a palavra, Ele está falando comigo. Eu preciso ter essa reciprocidade, né? Eu preciso ter essa conexão com Ele. Ligar o meu Wi-Fi com Deus e deixar Deus ligar o dele comigo. E eu preciso ter a compaixão da pessoa, eu preciso olhar o outro para ver a necessidade, fazer como Jesus fazia. Jesus olhava a necessidade das pessoas, né? Jesus curava. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem que há 38 anos ele sofria de paralisia. E ele estava numa fila para poder ser mergulhado numa água para ser curado. A Bíblia vai dizer que Jesus, como passa, ele olha para aquele homem e fala assim: vem cá, o que está acontecendo aí com você, cara? Por que você ainda não pulou aí? Ah, Senhor, eu vou, mas vem outro antes de mim, mergulha lá, e vem um anjo agitar a água. Eu não dá tempo, porque vem outro. Ah, Jesus tem compaixão daquela vida e cura aquele homem. Então, meus irmãos, a gente precisa enxergar o coração da pessoa. Não é tão simples não, mas é olhar no olhar das pessoas e ver as necessidades. Tá bom? Se a gente puder exercer a compaixão, continuar em oração e leitura da palavra e exercitar a nossa fé, nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu aqui na terra, como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que dê uma semana abençoada na presença dEle, né? Que esse coronavírus passe logo, que essa quarentena acabe, que essa pandemia vá embora e que a gente possa nos encontrar aí, glorificando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor aí na igreja, no templo, para nos abraçarmos, confraternizarmos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.